Amém. É uma escola de profetas. E não se esqueçam, aqueles que é uma coisa maravilhosa você ouvir. Tem várias formas de nós ouvirmos, né? Coração, uma unção que veio. Eu me lembro dessa experiência que eu tive na Argentina, senti aquele calor de Deus falando, onde eu vi. Quero abençoar vocês, para que ouçam, e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem hora que nós vamos discernir quem está falando conosco. Amém? Olha, nós estamos diante de um desafio. Depois, a Bíblia está ali, mas os versículos estão aqui. Depois dessa festa, nós temos um desafio. Eu passei por eles, por esse desafio. E eu não sei se eu vou contar ou não. Como é que foi? Vamos lá. Lucas, São Lucas, que era médico, capítulo 10, versos 25 a 35. Todos estão ouvindo aí atrás? Beleza? Bem? Está tudo bem? Todo mundo já foi batizado aqui nas águas? Quem não fez, quem não foi batizado, eu aprendi isso. E, periodicamente nós devíamos chegar diante dos irmãos e perguntar, porque é uma proposta. Não basta crer, tem que crer e ser batizado. Nas águas é uma proposta. Mas tudo de Deus é uma proposta. É você que está aqui, ele tem uma proposta para você. Aquele que quiser vir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, aqueles que não foram batizados, por serem crianças ainda, delas é o reino dos céus, mas aqueles que já têm uma consciência, senão eu preciso ter essa experiência do batismo. Então, nós temos uma tendência de nos aproximarmos de pessoas que são muito agradáveis a nós. Não vamos ver isso nesse texto, nesse capítulo. E aquelas pessoas que são problemáticas, ou estão doentes, ou estão enfermas, então a tendência nossa é nos afastar. As palavras ensinadas por Jesus nos revelam princípios do reino de Deus, do reino do nosso Pai, do Pai de Jesus. Ainda muito para garimparmos nessas parábolas. Uma das mais bem conhecidas é a do bom samaritano. Ele só era um bom samaritano. Ele não era convertido. Ele era um bom samaritano. Vê bem o desafio que está diante de vocês e de mim. A minha experiência foi um negócio assim. Então, ela revela, essa parábola, que o real sentido do amor é o envolvimento
com o próximo. Certo? E quem é seu próximo? Fora sua esposa e seus filhos. Hã? Diga o que quer dizer. Hã? Próximo da vez. O próximo da vez. Boa, boa. Boa. Está perto de você, o próximo. Então Jesus contou essa parábola ao intérprete da lei. Eles ficavam provocando Jesus. Né? E começa assim no 25. E esse certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: eles sempre queriam fazer isso. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E esta é uma pergunta que todos nós temos em nosso coração, não é mesmo? E Jesus replica com outra pergunta. Então, Jesus lhe perguntou: o que está, meu amigo, o que está escrito na lei? Como você interpreta isso? Aquele homem sabia que um dos fundamentos para se viver a vida eterna é amar a Deus e ao próximo. E ele mesmo conhecia a resposta. Ele já sabia a resposta. Vê como são as coisas. Os caras são de piaçar mesmo. Né? Ele já sabia o que era. E falou a Jesus, dizendo, ele disse: olha, eu sei que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, todo o meu entendimento, e devo amar ao próximo como a mim mesmo. Eu sei isso. Então, essa conversa continuou entre Jesus e aquele homem que era acostumado a interpretar a lei para seus ouvintes. Ele era acostumado a interpretar a lei para seus ouvintes. E o mestre falou que se ele praticasse o amor de Deus e ao próximo, ele alcançaria a vida eterna. Então Jesus lhe disse: respondeste certamente, respondeste corretamente, faze isso e viverás. É para amar o próximo, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: e quem é meu próximo, Jesus? Então, versículo 28 e 29. Em seguida, Jesus passa a contar a palavra para ilustrar quem é o nosso próximo. Certo homem, sem descrever sua crença, nacionalidade, nascida daqui de Itaquaritinga, não, descia de Jerusalém para Jericó. E neste percurso, nessa sua caminhada, esse outro homem foi assaltado. Os salteadores roubaram tudo daquele homem e o lixaram, deixando-o semi-morto à beira do caminho. Roubaram tudo, bateram, espancaram. Esse homem estava semi-morto. E passaram por aquele caminho um sacerdote e 2 levitas. Veja bem, um sacerdote e 2 levitas passaram perto.
Longe. Muito bem. Longe deles. Sem se compadecer, nem se envolver com aquele homem. A vítima. Versículo 30 e 32, não é isso? Essa palavra é para nós nos envolvermos com o próximo. Por isso que eu estou dizendo, é um desafio. Eu estou dizendo, não, Jesus está dizendo. É um desafio. O próximo que é bonzinho, que é o político que eu gosto, não é? Que é o vizinho que eu gosto. Não, é um que está, às vezes, na sarjeta. Ou está vivendo uma vida muito difícil. Por fim, Jesus falou de um quarto personagem dessa parábola. Certo samaritano, que era inimigo deles, dos judeus, que seguia o seu caminho, passou-lhe agora de perto, não ao longe, passou perto dele, e vendo, compadeceu-se dele. Olha o verbo aí, lembra-se, o Rai sempre fala isso, né? Quando você lê a Escritura, lembre-se dos verbos, compadecer, no caso aqui. E chegando, pensou-lhes, não sei se está certo aqui. Pesou-lhes, quer dizer, ele ficou sentido com os ferimentos, não é isso? Mudou, né? Aplicando óleo e vinho e colocando sobre o próprio animal dele e levou para uma hospedaria, que naquela época não tinha hospital. Aliás, a palavra hospital vem de hospedar. Hospital, a origem do hospital. E tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, dizendo: olha, por favor, cuida desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando eu voltar. Eu vou continuar com a viagem, mas quando eu voltar, a despesa que vocês tiveram com ele, eu vou cobrir. De início era isso. Esse samaritano passou por aquele mesmo caminho e se aproximou, viu a vítima, compadeceu-se daquele homem, envolveu-se com o seu problema e se esforçou para ajudá-lo. Note que o texto é bem claro a diferença da atitude do sacerdote e do levita, que passaram longe da vítima, e da atitude do samaritano, que passou por perto da pessoa que necessitava de um socorro. O Carlão estava falando na nossa saúde espiritual, saúde psíquica e física. A conversa de Jesus e o intérprete da lei se encerra com esse diálogo. Qual desses 3, Jesus perguntou, que parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. E aí, Sérgio? Às vezes nós estamos acostumados com os irmãos, né? Nós não estamos fazendo nada demais em amarmos aquele que nos ama. Não é isso que a palavra fala? Amai vossos inimigos, os que vos perseguem. Eu me lembro que tinha um anestesista que ele ligou para mim e fez: Paulo, você vai sair desse hospital hoje.
Eu disse, eu sou muito pesado para ser tirado aqui. Ele fez, eu vou até ele. E veio. Ele chegou, entrou na minha sala, eu e ele. E eu disse para ele, eu digo, o que você tem contra mim? Era uma coisa espiritual. Não te faço nada. Muito pelo contrário. Bom, aí depois eu me lembrei do dar um presente, que você está acumulando brasas vivas na cabeça dele. Um dia eu saí de casa, comprei um presente para ele, um bom presente. E ele saiu à porta, ele fora do céu era outra pessoa. Me lembro que ele saiu com aquela pijama listada, né? Porque o Michael só tem uma lista, né? O pijama do Michael. Ali tinha várias listas. Eu saí do carro e disse, olha, senhor, bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Eu disse, eu trouxe um presente para você. Aí disse, eu não acredito. Trouxe sim. Esse homem mudou totalmente. Era riquíssimo ainda. Fazenda, não sei quantas coisas. Então, vê como as coisas acontecem. Não é? Então vai, já que você conhece, e procede de igual modo. Não é assim que comumente acontece. Nós envolvemos facilmente com as pessoas em áreas em que elas são boas, ou uma bênção, ou mesmo com as características com as quais nos identificamos ou simpatizamos. Esse cara é muito simpático, um cara legal para conversar com ele. Mas aquelas áreas enfermas, né, e problemáticas, ou aqueles que estão em áreas de conflito, não queremos nenhum envolvimento com eles. É mais fácil amar quem nos ama, você não acha? É mais fácil nos relacionar com as pessoas que não são problemáticas do que as que estão em problemas. E sentimos em nos aproximar das pessoas problemáticas para não nos envolvermos com elas. Não queremos compromissos, assim, Isaac, com pessoas problemáticas. Mas se ela é problemática, é porque houve um motivo. O nosso amigo aqui, quer dizer, ele foi roubado, salteado, pisado por bandido. Ele estava ali, não foi à toa que ele estava ali. Estava ali porque fizeram o que fizeram. Então, nós percebemos isso, exatamente isso. Enquanto Jesus, eu vou citar vários exemplos, ilustrações. Os amigos de Jó, os cooperadores de Paulo, em determinado momento ele caíram fora. Quer dizer, eu vou me enrolar com ele. Não é isso? Com o próprio Jesus, com Ló, e Tiago 1:22, não precisam ler. Todos os ensinos de Jesus são práticos e devem ser vividos. Como eu disse, é uma palavra dura e desafiadora. Se andar aqui. Aliás, há uma pesquisa que diz o seguinte: o mundo seria muito triste se não houvesse as igrejas, de forma geral, ou as instituições, ou as secretarias de governo que cuidam dos pobres, desamparados. O mundo seria muito triste. E às vezes a gente deixa, né,
para aquela pessoa, ou aquelas, eu me lembrando da Cracolândia, a atitude do nosso governador, que é uma bênção de Deus, mudou. Ele dizendo, ninguém fala que foram não sei quantos abrigos, 400 abrigos que foram realizados para acolher essas pessoas, com especialistas, com bom colchão, lençol, tudo. Ninguém fala disso. Graças a Deus por esse governador. O nosso governador. Como eu sempre digo, o estado de São Paulo é o tamanho da Alemanha. Ou a Alemanha é o tamanho do estado de São Paulo. E nós temos esse governador. Então, tem outros aspectos aqui que eu não vou falar, mas note como o amor que sara, o amor que cura, está diretamente relacionado à hospitalidade. Eu me lembro em Salvador, que muitos dos irmãos lá que moravam eram pobres. Eles tinham a cabeça cheia de ferida. Então, numa das reuniões, eu estava orando e impondo as mãos sobre as feridas na cabeça deles. E uma irmã disse, irmão Paulo, você não fica preocupado em tocar nessas feridas? Não fico. Aliás, eu nunca fiquei. Então, note como o amor que sara, que cura e perdoa está diretamente relacionado à hospitalidade, ao acolhimento. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, está em 1 Pedro 4, de 8 a 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom ou a característica, o perfil de cada um de vocês, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 8. Receba as pessoas em seu coração, não as julgues, não feche a porta para elas, porque você é uma porta para o reino e tem uma palavra e um ministério da reconciliação, que eu não vou falar disso. Nós devemos ser embaixadores de Cristo e dessas pessoas. Quando eu estava estudando, lendo isso, que para mim foi, eu me lembro que eu fui do vizinho, o Eli, bati lá e disse, que Paulo tal, o que era? Ele dizia, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse, não, Eli, eu estava lendo uma coisa sobre um amigo. Eu queria falar para você. Ele fez, não, porque eu estou apressado, etc. Tal. Aí eu disse, depois a gente conversa. Mas é isso, aquela pergunta, né? Por que seu vizinho não se converte? Às vezes a gente não toma uma liberdade. Vou dizer assim, não, você quer almoçar comigo? Então, pratique essa hospitalidade. Não só aos irmãos. Se envolva com os pecadores. Jesus foi isso. Foi? Que ele veio buscar e salvar os perdidos. Aliás, os sãos
não precisam de médico. É assim? Nós se envolver com as prostitutas, com os bandidos da época, e assim vai. Não só se envolviam, porque eles comiam, bebiam com os publicanos e pecadores. Porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amém. Então, eu quero deixar essa manhã, aqui na festa de Pentecostes, o Eliseu trouxe uma palavra de plenitude muito forte. No dia de ontem, foi ontem que ele viajou? Aquilo ali é demais. Muito bem, nós somos tudo aquilo que Jesus falou, do Pai, do Espírito Santo de Deus. Eu não quero dizer aqui que muitos não fazem isso. Que fazem, os que fazem, continuem fazendo. Mas aqueles que não fazem, por qualquer razão, porque nós somos, veja bem, a luz do mundo e o sal da terra. Nossa, não aqui dentro só, sabe? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Seja amável, acolha as pessoas que estão aí fora. Entendeu? De uma forma, como eu sempre falei, despretensiosa. Seja despretensioso ou despretensiosa com as pessoas. Aí sim nós vamos ver o crescimento da igreja ou não. Essas pessoas podem vir ou não para a igreja. Mas seja um bom samaritano. Ele não fala que era um cristão, pelo contrário. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Ele era só um bom. Os dois outros, três outros, passaram distante dele. Então, e vocês, se fizerem isso, vocês viverão. Tá bom? Nós damos graças essa manhã por tudo que nós ouvimos, né? Tudo que nós recebemos nesses dias. Pai, eu fico apenas dizendo assim, me ajude a ser um bom cristão. É que eu não passe ao lado. Não. Me lembro do Carlão, nosso professor. Ele se envolveu. Tanto a gente aqui. Não para a glória dele. Nem fica essa palavra, fica essa parábola para todos nós. Amém. 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 Uma das coisas que Jesus relatou nessa parábola, revelando que o amor está acima de qualquer coisa. Não importa ser religioso, sacerdote e levita, religiosos. Isso não significa nada sendo religioso, se não houver o amor de Deus. Nada prevalece se não for pelo amor. Tudo pode passar, tudo pode acabar,
mas o amor de Deus jamais acaba. Amém. É um dos primeiros e maior de todos os mandamentos. Qual é? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás, pois o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o maior de todos os mandamentos. E Jesus mostrou o que é amar. Amar é doação. Amar é entrega. Amor não é palavras, mas na leitura dessa manhã que Paulo ministrou, mostrou que dois religiosos cortou volta de alguém que estava sofrendo, estava necessitado, precisava de ajuda. Mas um que não conhecia a palavra, ou era desprezado pelos religiosos, esse se compadeceu. Além de ter compadecido, revelado o amor, ele tirou do seu bolso e pagou para cuidar daquele homem. E falou: olha, se você gastar mais do que eu estou deixando para você aqui, estou entendendo? Quando eu voltar, eu vou te indenizar. Isso é amor. Amor não é palavras. E um dia perguntaram para Jesus, que Jesus fez uma colocação, e eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós deixamos de fazer algo para o Senhor? Quando foi? Essa palavra eu não ouvi. Não. Quando você deixar de fazer a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão deixando de fazer. Mas quando foi? Quando eu estava preso, não fosse me visitar. Quando estava nu, não me vestiste. Estava com fome, não me desse de comer. Era forasteiro e não me hospedastes. Então Jesus falou: todas as vezes que fizerdes a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. E quando vocês deixam de fazer a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão deixando de fazer. Eu creio que nós temos que entender que maior que os montes, maior que os mares, maior que o oceano, é o amor do nosso Deus. Amém. O amor de Deus é um amor ilimitado e não tem fim. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não se conduz inconvenientemente, como diz aí em Coríntios 13, não se ressente do mal, não se ensoberbece, mas com amor ele está acima de todas as coisas. E o apóstolo, no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, ele falou assim: e eis que vos passo a mostrar. Eu vou ensinar para vocês, vou revelar para vocês, e passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Sobremodo excelente. For ainda que eu fale a linguagem dos homens, dos anjos, tenha dom de profetizar, conheça toda a ciência, mesmo que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada. Então o amor tudo suporta, tudo tem. Eu creio que a unidade depende muito disso, de amor, não é verdade? A unidade depende do quanto nós amamos.
Sabe que tudo é revelado através do amor. E às vezes, muitas vezes o casal se separar, acabou o amor. Então um vai para um lado porque acabou o amor. Mas o que nos une é o amor de Deus. E esse amor tem que prevalecer. O amor, ele não se ressente do mal, mas fez isso para mim, eu não perdoo. Então não tem conhecimento da palavra, não tem entendimento. Porque Jesus não morreu simplesmente para os bonzinhos, mas ele morreu por todos os pecadores. Todos, indistintamente, ele morreu por todos. Quem se aventuraria a pegar seu filho, seu único filho, dar para morrer uns bandidos, uns ladrões? Ninguém teria coragem. Nem por alguém bom. Nem pelo bom, que é caríssimo. É meu filho. É o único filho. Eu vou dar para você. Você pode ser bonzinho até demais, mas eu não vou arriscar dar meu filho para morrer por você. Por que isso aconteceu? Porque Deus viu que pela lei nenhum homem iria se salvar. Pela lei de Moisés, ninguém. Poderia se firmar em 9, mas fracassasse numa, era cúmplice de todos. Então Deus teve um projeto, um plano perfeito, de enviar seu filho. Ele fez o verbo se tornar carne e habitar entre nós, para cheio de graça e verdade. Então, a nossa salvação é Jesus. Nós louvamos a Ele, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor que vive. Jó 19, 25 fala: eu sei, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a carne. Os meus olhos verão a Deus e não os verão. Eu sei que o meu Redentor vive. E hoje nós estamos o quê? Nos alegrando com o Pentecoste, com o Espírito Santo que habita dentro de cada um. Habita, mora, reside dentro de cada um de nós. Então, em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Não se diminua, não se sinta um derrotado, um coitadinho, como não fosse ninguém. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é templo, santuário, tabernáculo, morada, habitação de Deus. Você é muita coisa. Você é especial. Você é membro do corpo de Cristo. Então não vamos nunca nos sentir como coitadinhos, como que nunca nós não podemos nada, como que muitas vezes as coisas estão fora do nosso alcance. Não, nós temos o Espírito Santo. Nós estamos no começo do encontro. E o apóstolo Paulo relatou: se o mesmo Espírito, veja bem, se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita onde? Habita em nós. E esse mesmo Espírito vivificará. Eu creio, creia, e Ele vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o nosso viver e o nosso sobreviver depende da habitação de Deus em nós. A colocação dos intérpretes da lei sempre perguntando para Jesus, querendo colocar Jesus à prova, respondeu corretamente: então faz isso e verás. Proceda de igual modo. Tem conhecimento? Proceda segundo o conhecimento que você tem de Deus. Então que o Senhor nos ajude a rompermos, um novo nível de revelação do coração de Deus. Porque a palavra, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Como você é um vivo.
viva e eficaz, e ele é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até onde? Juntas e medulas, ávidas para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Davi serviu, que Salomão serviu, que quando eles construíram o templo, e disse: Senhor, aqui nós construímos um templo, construímos uma casa para o Senhor. Mas o que é essa casa? Para o tamanho do Deus que tu és. Ele falou: tu és tão grande, ó Deus, mas tão grande mesmo, que nem os céus dos céus podem te conter, pela tua grandiosidade. Então o que significa essa casa? Mas hoje, louvado e adorado seja Deus pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Hoje Ele nos constituiu como seu santuário, como seu tabernáculo, aonde Ele habita. Ele é tão grande que nem os céus dos céus podem contê-lo, mas Ele habita dentro de um coração contrito, de um coração humilde e compungente na sua presença. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. E que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos ser submissos, obedientes a toda palavra que procede. Jesus relatou que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto o homem viverá. Senhor Jesus, nós temos fome da tua palavra. Nós nos alimentamos a cada dia desse pão vivo que vai ser. Amém. Deus abençoe. Nós vamos abençoar